Olá, já estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Eu queria já que quem está ao vivo aqui, se já tem alguém ao vivo, ainda não, mas quem for entrando que já possa falar aqui para a gente se está me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho. Quem está entrando, por favor, já me posicione. Se está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Está tudo certo. Ah, Valesca, boa noite, Valesca. Seja muito bem-vinda, minha querida. Você já está viajando, né? Seja muito bem-vinda. Vou trazer um pouquinho mais para cá. A gente vai aguardar um minutinho, o pessoal chegando. Hoje nós vamos transmitir essa live aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Vão sendo todos muito bem-vindos. Vamos aguardar só um minutinho o pessoal entrando. Boa noite a todos, é uma grande honra estar aqui, poder estar aqui novamente, poder estar junto com essa energia maravilhosa de vocês. É uma grande honra. Rosane, seja muito bem-vinda. Laura, minha querida, tudo bem contigo? Como é que tu está, Laura? Tudo bem? Neuza, seja muito bem-vinda. Ananda Eliandra, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Eu estou aqui com meu querido Felipe Rutkovski, um grande amigo, um serzinho de luz, assim, maravilhoso. Nós estamos aqui para fazer uma conversa muito leve, muito tranquila, muito descontraída, sem seguir muito protocolo. A gente está aqui realmente para conversar um pouquinho mais. Assuntos edificantes, assuntos de luz, né, que possam realmente contribuir de alguma forma com as pessoas que estão, às vezes, em algumas situações difíceis, algumas situações que, muitas vezes, elas se percebem sem solução. Então, a gente está aqui com essa função. Então, seja muito bem-vindo, Felipe. Gratidão por ter aceito o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui conversando contigo. E tu pode se apresentar aqui para os nossos seguidores, para os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado, Rose. Também, da minha parte, uma enorme gratidão estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma grande honra. A honra é minha. Obrigado. Na verdade, meu nome é Felipe, sou morador aqui de Imbituba também. Eu fui paciente dessa pessoa maravilhosa, que há cerca de um pouco mais de 1 ano e meio atrás me ajudou muito. A gente iniciou um processo das consultas, né, de apometria, no processo de trabalho dela, e foi um grande divisor de águas para mim, uma questão que a gente vai decorrer aí, conversar no decorrer da live. Né, mas abrindo um parênteses aqui, quando se fala em expansão de consciência, se pensa assim, vai vir um físico, um cientista falar, não sou nada disso. O meu ramo profissional é o ramo financeiro, né? Enfim, não faço parte, sou um curioso do assunto, que justamente uma das primeiras consultas com a Rose me despertou isso, e hoje, assim, eu procuro pesquisar tudo relacionado à cocriação, à expansão de consciência, que é realmente o propósito da gente. Acho que nunca se falou tanto nisso, né, Rose? Profissionais, palestrantes, livros sendo lançados, filmes de diversos gêneros. E graças a Deus que isso está acontecendo, né, Felipe? Necessário, né? Porque a gente percebe todo o movimento planetário que está acontecendo, né? As energias, hoje só não enxerga quem não quer as energias que estão acontecendo aí, né? As limpezas que estão acontecendo a nível planetário. Então, se faz urgente o despertar, né? Então, graças a Deus, nós temos diversos autores muito competentes aqui no Brasil, nós temos diversos canalizadores muito competentes aqui no Brasil. A espiritualidade também está fazendo com que as pessoas recebam muitas técnicas, né, que estão servindo de auxílio para todas essas pessoas que estão despertando. Eu tenho recebido pelo meu direct mensagens de pessoas que elas estão tendo contato com a espiritualidade agora meio que de supetão.
É como se tivesse literalmente sendo tirado uma venda dos olhos da pessoa e, de repente, ela começa a ter sonhos lúcidos, ela começa a receber algumas intuições, algumas canalizações e não está sabendo muito bem como lidar com isso, né? Eu chamo essas pessoas muito de sementes estelares, e tu também é uma semente estelar, uma bela semente estelar, né, que fez o seu despertar, e tem muitas sementes estelares que estão encarnadas aqui no planeta Terra, que está só sendo aguardado esse grande despertar, que todas essas sementes têm uma grande missão aqui na Terra. Primeira coisa, fazer o despertar de consciência. Segunda coisa, expandir a sua consciência, fazer seu trabalho interno, né, de conexão, de limpeza, e poder realmente se colocar a serviço da humanidade, que essa é a grande missão que cada um de nós veio fazer aqui, né? Mas, Felipe, continuando então, querida semente estelar, seja muito bem-vinda. Então, conta para nós um pouquinho como é que tu conheceu esse trabalho, né? Como é que tu me conheceu, enfim, como é que foi teu processo de despertar, como é que tudo começou na tua vida. Começa aí que a gente vai fazendo as intervenções quando eu achar que deu. Mas hoje a noite é tua. Tá certo. Na verdade, a gente sempre é intuído, né? Nós encarnados aqui, espíritos, a gente tem nosso mentor espiritual, então sempre vem os insights, as intuições, às vezes a gente não enxerga, não escuta, né? Muitas vezes. Então, há muito tempo atrás, uma vez eu me deparei numa livraria com um livro sobre apometria. Eu tenho ele hoje lá em casa e eu nunca li esse livro. E várias outras vezes na minha vida me chamava o assunto, me chamava a atenção o assunto e tudo mais. Então, às vezes é necessário ocorrer um contratempo na vida, um problema, entre aspas, que na verdade são avisos na nossa vida, né? É necessário que ocorra aquela saculejo, né? Você está no caminho errado. Desperta, acorda. Na verdade, esses saculejos que a vida nos dá é o grande despertar que a nossa alma está fazendo conosco, né? E naquele momento, quando a gente não tem entendimento do que está acontecendo, se apresenta como uma grande dificuldade, como um grande problema, como um grande desafio, e muitas vezes, 100% das vezes, com grande sofrimento, né? Então, na verdade, esse é o processo que a nossa alma se utiliza para fazer o nosso despertar, né? Exatamente, nós programamos isso, né? Na nossa encarnação, um dos grandes propósitos além de evoluir, ascender através do despertar de consciência, mas encontrar o nosso propósito de vida, né? Todos nós temos um. Todos nós temos um. E o grande sucesso da nossa encarnação é cumprir esse propósito de vida. Então, muitas vezes vêm os problemas, os contratempos ou os desafios, a gente se revolta com isso, né? Coloca a culpa nos outros, quando na verdade são avisos para você estar fora do teu rumo. Está fora dos trilhos, né? Quando vem com um problema, quando não vem com uma doença, né? Que também é alguma programação que a gente, poxa, eu estou recebendo tô ficando doente, uma doença inesperada. É um grande aviso, porque se tudo estiver bem, tudo estiver funcionando, progredindo, saúde perfeita, vida financeira perfeita, você vai fazer movimentos para despertar? Nunca. Eu vivo falando isso aqui nas lives, né? Quando está tudo perfeito na nossa vida, quando nós temos um emprego legal, né, dinheiro na conta, um relacionamento tranquilo, a nossa família está legal, enfim, quando a nossa vida está toda caminhando bem, dificilmente a gente vai sair da zona de conforto. Porque não tem nada que estimule a gente fazer o nosso despertar, o nosso caminho, ou o caminho do autoconhecimento. Então, o problema, muitas vezes, ele se apresenta, e ele pode se apresentar de várias formas em várias áreas da nossa vida. Tem pessoas que o problema aparece no financeiro, né, que realmente vem ali para dificultar a vida financeira da pessoa mesmo, né, tipo, vai, desperta, minha filha. Outros aparecem de forma de doença, né? Tem uma programação? Tem, mas muitas vezes aquela doença é a salvação da alma daquela pessoa. Que através daquela doença, a pessoa teve a condição de procurar ajuda, de procurar fazer o seu despertar de consciência e de salvar a sua própria alma. Tem outros que apresentam problemas de dificuldades no relacionamento amoroso. Então, aquilo ali é tudo muito conturbado, essa situação é tudo muito conturbada. E esse é o motivo pelo qual a pessoa escolheu, quando fez o seu planejamento reencarnatório,
para que a sua alma pudesse lembrá-lo quando ele estivesse aqui encarnado, passando pela situação, que aquele despertar precisaria ser feito. Então, na verdade, esses desafios que a vida nos coloca, essas dificuldades que a vida nos coloca, na verdade, é uma grande bênção que está sendo colocada para nós, né? E quando a gente passa por toda a situação de dificuldade, a gente consegue ser extremamente grata por toda a dificuldade que a gente passou. E a gente entende que fazia parte da caminhada, né? E a gente consegue montar o quebra-cabeça e entender por que aconteceu, né? Isso mesmo. E como é que foi o teu processo de despertar? Então, o que te motivou? Como é que tu conseguiu dizer assim, eu estou na minha zona de conforto, eu tenho que sair daqui porque senão a coisa não vai acontecer para mim, né? Que tu visualizava que tu era criador da tua realidade, muito possivelmente, já naquela época, com outra dimensão, provavelmente, mas tu percebia que tinha que haver mudanças no teu estado interno, nas tuas crenças, na tua forma de agir e sentir, porque senão as coisas iam continuar acontecendo de forma negativa. Então, conta um pouquinho para nós a tua experiência. Então, na verdade, na oportunidade anterior, né, dificuldade profissional imensa em não prosperar profissionalmente, insatisfação, irritação, frustração, né, sentimentos que, poxa, sou um profissional, me dedico, por que não acontecem as coisas? E né? um ótimo profissional, né, qualificado, mesmo assim as coisas não estavam acontecendo para ti. E aí, num determinado momento, veio o desemprego, a questão do desemprego. E isso gerou uma série de frustrações, frequência, né? Frequência da frustração, da estagnação, da raiva, então vibrando numa baixa frequência e desejando adquirir uma nova oportunidade, um novo trabalho, uma nova se encaixar no mercado de novo de trabalho. Com uma frequência baixa, sabemos que isso é humanamente impossível, né? A gente pode até conseguir alguma coisa, mas não vai bater de novo no mesmo conflito, vai continuar frustrado, vai continuar irritado, insatisfeito profissionalmente, né? Isso vai sempre acontecer. E aí vem os impulsos que a maravilhosa vida nos dá, né? Através desse empurrão, depois de quase 20 anos trabalhando numa determinada atividade, um empurrão e se vendo sem oportunidade de trabalho. E isso gerou toda uma questão de raiva, frustração. Mexe com o teu ego, mexe com tudo, né? Como que aconteceu? Eu sempre trabalhei de uma maneira correta, por que isso, né? Então, isso foi passando, a gente vai buscando, e eu já conhecia a Rose aqui na cidade, mas não conhecia o trabalho dela. E um dia, algo me chamava, me despertava. Vou manter um contato, vou marcar uma consulta. E a gente veio 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, a primeira consulta, a gente vim aqui no consultório, e aí, juntamente com os conteúdos, a gente já iniciar o trabalho, entender o meu momento, né? Você falava, a tua frequência está baixa, fez a medição, né? Então, dessa maneira não tem, vamos fazer o trabalho de limpeza, que a apometria é um trabalho de limpeza espiritual também, né? Uhum. E vamos trabalhar, logo, logo você vai conseguir trabalho, como falou. Foi. Né? Eu me lembro exatamente assim. E eu já vinha há vários meses procurando trabalho. Então, nas primeiras sessões ali surgiram oportunidades, eu me recoloquei profissionalmente, não surgiram uma, mas surgiram mais. Você lembra? Foi, lembro. É engraçado, veio tudo de uma vez só. Podia até escolher, né? Podia até escolher. Né? Eu estava numa situação de vários meses sem estar colocado e daqui a pouco tinha a possibilidade de escolher aonde trabalhar, né? Que bacana, né? Exatamente, esse é o grande trabalho dessa técnica maravilhosa, né? Que é a apometria que algum quantum, ao mesmo tempo que trabalha o desbloqueio de energias, também, hoje eu consigo entender perfeitamente que através daquele momento, daquele contratempo, daquele problema, eu consegui chegar até o teu atendimento aqui, você me apresentar o conteúdo aí que mudou a minha vida. É expandir, né? Expansão de consciência, cocriação da realidade. Eu me lembro que o primeiro conteúdo que você me apresentou, entre no site do professor Hélio Couto,
né, o caminho das palestras. Lá tem mais de 80 palestras. Gratuitas, né? Gratuitas, né? Deixando bem claro aqui, né? E aí eu comecei a pesquisar aquilo ali, comecei a fazer outros processos, e aí de um processo eu fui ao outro, aí fui para outro escritor, a gente trocando informações nas consultas, e aquilo foi abrindo esse horizonte, eu disse, meu Deus, se abriu um portal, é esse o caminho. Eu quis trazer essa história do Felipe aqui para vocês hoje, porque cada um dentro do pilar da sua vida, aonde se encontra o problema, né? Na questão dele foi a profissional, mas a gente pode transformar essa questão para qualquer área da vida, né? Então, quando a gente coloca em forma de live, ou até de palestras, ou então no curso que a gente teve na semana passada, do Ho'oponopono, que eu exponho essas questões, parece que fica tudo muito no plano mental, no abstrato. Então, aqui a gente hoje está tendo a possibilidade de visualizar a situação e de ver que, sim, tem solução. Para todo e qualquer problema, existe uma solução na igual medida. Então, qual é a questão, né, que a gente tem que... Como a gente vai sair do problema e entrar na solução, entrar na expansão ou no despertar de consciência, na expansão de consciência? Primeira coisa, a grande coisa que tem que ser feito é tirar o foco do problema, né? Tirar o foco do que realmente nos causa mal-estar. O problema existe. Eu tenho que entrar na questão da aceitação, que aquele problema está me trazendo, tem que aceitar tudo que aquilo aí está acontecendo comigo por algum motivo maior, e daí começar, assim, todo o meu trabalho de lapidação, de limpeza de crenças limitantes, de bloqueios, de traumas, de energias que estão no meu campo, que me impossibilitam eu ter sucesso ou eu ter realização em determinada área da minha vida. Então, é essa grande sacada, né? E se a gente conseguir, com essa live de hoje, impactar uma pessoa que seja consiga ter esse entendimento, né, que é possível alcançar, sim, o despertar de consciência em pleno caos, porque esse caos é o que vai fazer o despertar de consciência e é possível, sim, mudar a vida. Então, a gente já terá o ano, na verdade, ganho se uma pessoa apenas conseguir entender isso, né, Felipe? Eu vou dizer que, na verdade, o grande problema é que nós nos auto-sabotamos o tempo todo e não nos damos conta, é inconsciente, né? Bem inconsciente. Por exemplo, eu sou muito velho para fazer tal coisa. Já está escrito que isso é limitador. É limitador. Né? Então, tudo é possível. A partir do momento que você tem acesso a essas informações, a partir do momento em que você abre, expande a sua consciência, que não é a consciência de lucidez também, né? Não é a parte consciente apenas, né? Exato. É a parte consciência ligada ao todo, ao Criador. Né? Porque nós somos co-criadores, nós somos deuses, nós somos a partícula divina. E isso ficou esquecido na nossa cultura. Né? E toda causa, eu falo isso sem medo algum de errar, sabe? Sem medo algum de fazer esse diagnóstico. Toda causa, em qualquer área da vida da gente, qualquer problema, em qualquer área da vida da gente, a causa é a nossa desconexão com a nossa divindade interna, com esse ser Deus, né, de estarmos sendo Deus aqui encarnado, de estarmos conectados com a nossa essência eu sou. Então, todo problema, ele é decorrente dessa desconexão. Então, o problema, na verdade, ele se apresenta, quando as pessoas conseguem fazer essa movimentação, ele se apresenta justamente para a reconexão começar a acontecer de novo. Tem muitos atendimentos que eu faço que, quando eu atendo, principalmente a primeira, a segunda vez, eu digo assim, tu sabia que tu é Deus? A maioria das pessoas olha para mim, meio arregalada, assim, essa mulher tá louca agora. Eu falei isso para ti também, tu lembra? Sabia que tu é Deus? E as pessoas acham que isso, muitas vezes, até é uma espécie de ofensa, né? Meu Deus, ela tá, né, saindo dos padrões. Mas quando a gente resgata essa divindade interna, quando a gente faz a conexão verdadeira com o nosso eu, com a nossa divindade, com quem nós viemos para ser, com quem nós somos de verdade, tudo se abre na vida da gente. Os caminhos são abertos, os problemas são resolvidos e as coisas começam, o trem realmente ele começa a entrar no trilho, como diz o Hélio Couto, né? O trem começa a entrar no trilho e começa a ganhar velocidade, porque tu está realmente ancorado com uma energia maior.
no caminho, né? Está no caminho, né? E todo o problema vem justamente para te colocar de novo no caminho, né? Então, que esse seja realmente o grande despertar que as pessoas que estão com algum problema em qualquer área que possam fazer, né? Porque de voltar para si. Assim, o porquê do despertar agora também, o planeta precisa evoluir, né? Então, como é que o planeta vai evoluir se os seus habitantes estão indo numa frequência, numa terceira dimensão, ainda pensando no material? Exatamente. O nosso histórico do nosso amado planeta Terra, motivado, se a gente pegar a história, é movido por guerras, né? Conflitos, né? Então, isso tudo precisa ser depurado. Como é que vai acontecer? Quando as mentes que aqui encarnadas despertarem também a sua consciência do seu real papel, né? Do que são, de onde vêm, para onde vão. Exatamente, exatamente. E esse despertar se faz assim urgente, porque o planeta ele está caminhando dimensionalmente, ele está aumentando a sua vibração, ele está entrando numa outra frequência dimensional mais elevada. Então, o planeta ele é uma consciência viva. O nosso planeta, a grande consciência dele se chama Elohim Urantia. Tem pessoas que também chamam de Gaia. É uma consciência viva, é um espírito nosso planeta. E assim como nós, ele também está no processo de ascensão, de iluminação, ou de evolução, como queiram chamar. Então, não é possível o planeta fazer esse caminho, essa expansão, e seus habitantes ficarem na 3D. É impossível. Então, o que vai acontecer? Ou as pessoas, de alguma forma, são despertadas e acompanham o planeta, seguem junto com o planeta, ou vão ser retiradas do planeta. Isso já aconteceu. Uma hora dessa a gente vai fazer uma live sobre isso. Isso já aconteceu em outros sistemas, né? E agora é o que está acontecendo com a Terra, a separação literal do joio e do trigo. Então, se faz urgente que nós façamos esse despertar o mais rápido possível. Até porque numa dimensão mais elevada, e tu sabe disso, com uma frequência mais elevada, tudo que a gente pensa, a gente cria instantaneamente. Eu penso, eu crio, não tem tempo. Eu penso, eu crio o tempo todo. Então, tu imagina, o planeta está numa frequência mais elevada e seus habitantes numa frequência inferior. Sendo que aquela frequência mais elevada do próprio planeta, o que o habitante está pensando, ele está criando o tempo todo. O que ele vai criar? Um caos. Vai destruir o planeta. Então, a separação do joio e do trigo é uma separação frequencial, vibracional. Então, eu faço bem, ajudo as pessoas, eu faço sopão, eu faço caridade. Mas como é que é a tua frequência? Porque a separação é frequencial. E tem um porém, né, Rose? Você está fazendo para mostrar para alguém, ou você está fazendo de intenção e sentimento, que é o que realmente cria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Exatamente. Então, está na hora de a gente fazer esse grande despertar, esse grande aumento frequencial mesmo. Realmente, a gente poder ter relacionamentos de quinta dimensão, a gente poder ter empregos, profissões de quinta dimensão, pensando que tudo que a gente faz para a gente, para mim, a gente está fazendo para o outro, né? E, na verdade, não existe o outro. Tudo que eu faço para o outro, estou fazendo para mim. Estamos interligados. Todos né? interligados. Tudo que eu faço de bem ao mal reflete em mim e reflete no outro também. Né? Exatamente. Então, pode continuar a seguir o teu rumo de conversa para a gente poder chegar. Tu entendeu, então, a tua responsabilidade em todo o processo, na tua caminhada, tu entendeu a tua responsabilidade de que estava sendo causado na tua vida, a responsabilidade tua. Com certeza, e não era um castigo, eu estou sendo castigado, punido, perdendo o meu trabalho por um castigo, e sim por uma questão de despertar, de chegar num ponto para, a partir dali, iniciar uma nova jornada, iniciar uma busca, uma pesquisa necessária. Acredito que cada um aqui que esteja aqui não está por acaso, né? Com certeza, é um chamado, na verdade, né? Está se identificando com alguma questão, né? Então, esse é o propósito. Se identificar, mas isso também, a minha vida está conturbada, a minha vida não anda, vamos avaliar as frequências, como é que estão, né? E existem vários trabalhos da mesma ordem, né, que você faz, que, na verdade, é necessário. O que acontece? Quando se ocorre um bloqueio, esse bloqueio, a gente estava conversando antes, né, antes de começar, é um bloqueio energético. Todo conflito gerado é um bloqueio energético, que pode ser auto-obsessivo,
eu estou fazendo comigo mesmo nessa encarnação. Que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos descontrolados, desgovernados, né? Que seria uma auto-obsessão. Exato. Né? Pode ser um conflito de outras encarnações que eu estou vivenciando agora, porque já vivenciamos várias encarnações, né? Então, pode ser um conflito lá da minha 4 encarnações atrás. Eu tive um conflito com a Rose, nós brigamos, enfim, matei a Rose, por exemplo, e gerou esse quantum de energia bloqueado. Isso está se refletindo agora e minha vida está estagnada. Então, através da apometria, a gente consegue limpar isso, né? E trazer e liberar energia e fluir de uma maneira correta. E pode ser uma obsessão de um espírito, né? Que somos constantemente influenciados quando permitimos, quando a nossa frequência está baixa, porque o espírito, o que acontece? Qual é o padrão da nossa Terra que vai mudar, né? Hoje vibra no medo. Está mudando, né? Está mudando já. Passos largos. O medo, a falta de... a escassez, né? Então, isso é o que vibra. Se eu estou nessa frequência, eu vou ser atingido. A partir do momento que eu elevo minha frequência, que eu estou na 5D, essa frequência de baixo não consegue me alcançar mais. Exatamente. E essa é a nossa maior proteção, né? Até eu falei isso na última live, né? A nossa maior proteção é realmente a elevação de frequência. Porque existe a lei da ressonância, né? Se eu estou com a minha frequência baixa e uma outra pessoa, um obsessor, ele quer me atingir de alguma forma e eu estou na mesma frequência que ele, a lei da ressonância vai fazer com que eu receba exatamente o que ele está me enviando. Agora, se eu estou com a minha frequência elevada e o obsessor está aqui querendo me fazer o mal, ele não chega em mim. Não tem como chegar. Então, a elevação da frequência é a nossa maior proteção, né? Até muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Nas consultas, mas fulano me prejudica, ele vai continuar me prejudicando, o que eu faço se ele continuar me prejudicando? Não tem como a gente saber se a pessoa vai continuar prejudicando ou não. Né? A pessoa tem o livre-arbítrio dela, obviamente, ela vai colher os frutos do que ela estiver emanando, pensando contra alguém. Gerar um quantum de energia negativo que vai ter que ser limpo de alguma forma. Na próxima encarnação, em outras encarnações. A pessoa vai ter que dar conta da energia que ela está gerando. Simples assim, né? Agora, se eu estou com a minha frequência elevada, aquela pessoa pode me mandar o que for, macumba, mandinga, pensamento negativo, olho gordo, raiva, ódio, inveja, julgamento, enfim, qualquer coisa não chega. Não chega, é uma questão de física, né? Não tem como. Então, que a gente possa fazer realmente esse processo interno de limpar as nossas antimatérias, né? De limpar essa energia que a gente gera todos os dias de forma descontrolada, de forma inconsciente, e possa daí para frente aumentar a nossa frequência, ficar mais conscientes, na verdade, do que a gente está pensando e sentindo o tempo todo. Porque através disso a gente está criando a nossa realidade o tempo todo, né? Exatamente. Criamos a todo momento nossa realidade, né? Temos todas as possibilidades, a física quântica explica isso, né? Todas as prováveis possibilidades existem, as infinitas, né? Infinitas possibilidades, né? E nós criamos a todo momento, nós escolhemos o que nós queremos para nós. E qual é a frequência que tu vibra hoje, Felipe? Hoje a gente vibra na frequência, primeiramente, da gratidão, né? Essa aí, até abrindo um parênteses, quer ter prosperidade na vida, elimina a reclamação da tua vida. Faça um teste, fique 2 semanas sem reclamar. Eu sei que é difícil, porque a gente reclama até inconsciente, a gente reclama que tem sol, que está quente, que é chuva, chove, a gente quer sol, e vice-versa, e para tudo na vida. Então, tente se policiar, fazer um teste, e ficar umas 2 semanas sem reclamar de nada, agradecer por tudo, e veja o que acontece com a sua vida. Eu costumo dizer que a gratidão é o portal direto e reto para a fonte que tudo é. Né? A gente fala fonte que tudo é, para o vácuo quântico, enfim. É o que nos conecta diretamente com Deus. É uma das frequências mais elevadas e mais próximas de Deus, a gratidão. Porque quando a gente é verdadeiramente grata, aquela coisa sentida, né? Não aquela coisa mental, aquela coisa sentida, de verdade. Nós amamos,
nós temos paz, nós temos alegria, nós sentimos plenitude. A gratidão ela engloba uma série de sentimentos elevados, de frequências elevadas. Então, a gratidão, ela literalmente, ela é um portal direto para a conexão com Deus, para a comunicação com Deus. Porque o que o universo entende quando eu estou sendo grata? Uma pessoa ingrata reclama por tudo. Muitas vezes a pessoa ingrata, ela acha que ela tem a obrigação de ter as coisas. Ela não entende aquilo ali como presente diário. Ninguém tem obrigação de ter nada. Ninguém, né? A gente acha, eu tenho a minha casa, é uma obrigação. Não é, tu poderia não ter casa. Tu poderia não ter carro, tu poderia não ter nascido, tu poderia ter nascido com problema. Enfim, então só pelo fato da gente estar aqui encarnado hoje nesse planeta, neste momento específico do planeta, que é maravilhoso esse momento, a gente poder estar experienciando tudo o que está acontecendo, já tem que ter muita gratidão. Por cada refeição que a gente faz, já tem que ter muita gratidão. Tem pessoas que não tomaram café da manhã hoje, né? Então, se eu for ingrato, se eu entender que as coisas têm que vir a mim, porque eu tenho a obrigação de ter aquilo ali, alguém tem a obrigação de me dar aquilo ali, o universo vai entender que eu não mereço. Ele vai me dar mais motivos para continuar sendo ingrato e mais motivos para continuar reclamando. Agora, quando eu sou grata, até pelo que eu não tenho, que aí entra a criação da realidade também, né? De forma consciente. Quando eu consigo entrar na gratidão e sentir gratidão pelo que eu tenho e pelo que eu ainda vou ter, o universo entende que tem que acelerar o processo. Porque eu já estou sendo grata mesmo sem ter, então, assim, eu entro na frequência, na vibração do merecimento. Então, quanto mais eu agradeço, mais o universo me dá motivos para eu ser grata. E quanto mais eu agradeço, mais o universo me devolve motivos para eu ser grata. E mais as coisas vão se abrindo, mais o fluxo da divindade vai acontecendo na minha vida, e muito mais abundante, muito mais próspero em todos os pilares da minha vida eu vou sendo, porque realmente eu estou no fluxo do universo, eu estou na energia mais alta que os seres humanos aqui na Terra, uma das energias mais altas que nós humanos aqui na Terra podemos sentir, né? Então, quer aprender a elevar a sua frequência, seja grato por tudo, desde as pequenas coisas, desde você ter tido a possibilidade de comer, tomar café da manhã, de dormir numa cama quentinha, de, enfim, de ter filhos, estar aqui presencialmente, fisicamente encarnado nesse planeta. Então, seja grato. Esse é um portal direto e reto para a divindade e é uma das frequências mais elevadas do nosso universo. E a gente acha que a criação das coisas está na mente, né? Só que, na verdade, na mente, o pensamento controla, ele não deixa fluir. A criação da nossa realidade aqui está no sentimento, é nesse órgão aqui, no coração, e não na mente. Então, a mente é a quarta dimensão, é o nosso mundo espiritual de onde nós estamos. Nós somos espíritos encarnados na terceira dimensão. A quarta dimensão é o nosso pensamento. Então, primeiro a gente sente na quinta dimensão, essa energia a gente vai voltar a ver essa energia daqui a algum tempo, que é a energia taquiônica, né? Já tivemos isso no continente Atlântico, né? Quando tinha Atlântida, isso foi nos tirado, né? Aí tem uma sugestão para uma próxima live. Né? Muito legal, né? Então, essa energia ela é 27 vezes mais rápida que a energia do pensamento. Então, primeiro a gente sente, depois a gente pensa para materializar na nossa dimensão. O pensamento, na verdade, ele serve apenas para dar forma para o que a gente quer criar. Mas o que de verdade magnetiza e colapsa a função de ondas, de acordo com a física quântica, ou que a gente traz para a realidade física, cria aqui na realidade física, realmente é esse órgão do coração através dos nossos sentimentos. E da nossa frequência elevada, né? E é sentir sem dúvida. Sem dúvida. É sentimento puro e verdadeiro. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de algo material. Quero ter o carro X, né? Aí você vai lá, pensa no carro, fica falando, verbalizando, não é assim que funciona. Você tem que sentir, isso serve para tudo, não só material, tá? Você tem que ter o sentimento de que já conquistou. Você tem que pensar como feito, projetar
no futuro feito. E isso é verdadeira fé, né, Felipe? Essa é a fé. Essa é a fé. As fé pessoas, e confiança, né? Não esperança. Exatamente. Esperança é ficar esperando e nunca acontece. Exatamente, porque eu vejo, assim, principalmente quem está muito vinculado às linhas religiosas, que tem aquela fé cega, né? E se Deus quiser, claro, né? Mas, assim, nós temos que fazer por nós, e nós temos que verdadeiramente acreditar que aquilo ali é fato na nossa vida, e confiar que aquilo ali vai acontecer na nossa vida. É questão de tempo, muitas vezes, apenas, ou questão de ajuste, ou de se sentir merecedor, enfim. Mas isso é verdadeira fé, essa confiança que é fato, que é real, que isso vai acontecer, ou já está acontecendo. Para mim, isso é verdadeira fé, né? E a esperança te joga num... Esperança também é... Bom, eu não vou entrar nessa agora. É uma sabotagem, né? Inconsciente, porque, assim, mas né? Se Deus quiser, vai dar certo, eu estou esperando, e daí semana que vem chega, passa uma semana, passa um mês, passa um ano e nada acontece. Então, é onde a gente tem que realmente arregaçar as mangas, pensar e sentir com congruência, né? Sentir com pensamento, sentir de forma elevada, e ter a certeza que aquilo ali vai acontecer. E não botar pressão, porque a pressão também causa o efeito zenão, né? Então, o universo não entende pressão. Não. Né? Aí que é um outro trabalho também. As crenças limitantes, a reclamação, a pressão, deixar soltar, deixar fluir, esse é um grande trabalho também para ser feito, né? Muitas vezes a gente quer... O professor Hélio Couto usa um exemplo bem interessante, que é o do prato, né? Você vai num restaurante, bem simples, né? Faz o pedido de um prato, você fica pensando no prato, como vai vir, não, você continua a sua conversa e espera o prato chegar, chegou. É assim que funciona. O pedido da gente, é o pedido da gente para o universo. Exatamente. Então, é confiar que realmente eu pedi um prato, um camarão, a parmegiana, realmente vai vir um camarão parmegiana. Eu tenho a certeza que aquilo ali vai vir para mim daquela forma. E o mesmo vale para eu criar um carro, uma casa, uma família perfeita, enfim, o que for. Eu tenho a confiança que aquilo ali vai ser entregue, a fé verdadeira que aquilo ali vai ser entregue conforme eu estou pedindo e com a minha frequência elevada e com as minhas mãos, as minhas mangas arregaçadas fazendo, né? Tem que ter tudo congruência, o pensar, o sentir e o agir, principalmente, né? Para que as coisas realmente aconteçam. E não é só ficar sentado esperando, né? Não, você vai entender que é uma regra, né? Que não. Faça a sua parte, né? Estude, pesquise, seja um profissional, se prepare, que as coisas vão, na verdade, como a lei funciona. Exatamente. Através das pessoas, o universo entende, as coisas vão chegar até você e acontecer, não é um milagre. É uma caminhada, né? É uma caminhada, e eu sempre oriento vai estudar, vá se qualificar, para a hora que a oportunidade bater a tua porta, tu está pronto. Porque eu acho que deve ser a coisa pior do mundo, tu passar a oportunidade da tua vida, né, e tu não está preparado para pegar aquela oportunidade. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre correndo atrás de conhecimento, porque o conhecimento, ele é luz, e o conhecimento faz com que a nossa consciência se expanda, né? Então, conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, a nossa consciência vai podendo absorver mais conhecimento ainda. E tu começa a te qualificar, a te preparar para novas possibilidades também, né? Ou para ser melhor profissional, enfim. Tá pronto, tá preparado, né? E me diz uma coisa, Felipe, hoje tu consegue influenciar positivamente os teus colegas de trabalho, ou a tua família, enfim, a tua esposa, a nossa querida, amada Lidiane, que deve estar aqui nos assistindo, que é uma linda, que é uma pessoa iluminada também. E como é que funciona essa parte? Então, nós não combinamos isso, Ali. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar e trazer os assuntos, né, em casa e tudo mais, a informação, esse conhecimento, e acredito que muitos vão se identificar também, assim, até às vezes nas postagens, na rede social, quando eu publico, eu boto assim, quem chamar a atenção, quem estiver interessado, quem vai despertar, porque não são todos que vão despertar, porque ainda não estão prontos. A gente está numa caminhada, todo mundo, uns já estão mais adiante, outros estão atrás, então outros não, ainda estão, como o Carlos Torres, que é um outro escritor também interessante no tema, não fala só dessa linha, fala de outras, mas ainda está no sono, ainda está dormindo, né, não acordou. Então, em casa, acontecia
que passava a acompanhar comigo o conteúdo, mas não consigo entender isso, né? Isso não tem lógica para mim. E hoje em dia já acompanha, já está nas tuas lives, no curso recentemente ali de Ho'oponopono, já estamos falando a mesma língua. E é muito bom quando o casal caminha juntos, né? Porque, assim, quando a gente consegue fazer esse despertar de consciência, essa expansão de consciência, a gente se sente muitas vezes meio solitário, porque é um caminho solitário, na verdade, né? É um caminho interno e solitário. Até nas vivências com amigos, às vezes tem coisas que não se encaixam mais, né? Não tem mais lógica o que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Tu não consegue mais estar em alguns lugares ou conversar algumas conversas que tu, por exemplo, fala mal do governo, fala mal do vizinho, fala mal do colega. Não consegue mais estar nesse meio, nesse tipo de conversa. Então, até dentro do casamento, se o casal estiver caminhando um do lado do outro, né, em termos de conhecimento e tudo, de autoconhecimento, tu tem conversa. E senão parece que até as conversas vão diminuindo, porque um fala A, o outro entende Z. Né? Então, o quanto é importante isso, né? E como melhora também o relacionamento nesse aspecto, quando os dois estão na mesma frequência. Né? Exatamente. Porque a frequência, ela vai fazendo essa separação, né? Ela vai... Não é que, agora eu não sirvo mais para estar junto com determinadas pessoas. Não é isso. É uma questão que não bate mais, não fecha. Tu não consegue nem se sentir bem, muitas vezes, né? Então, eu fico muito contente pela Lídia, que ela esteja conseguindo acompanhar e fez também se despertar consciencial, né? Porque faz, com certeza, toda a diferença. Toda a diferença. E como é que tu se protege, como é que tu se blinda das energias, enfim, que possam querer te prejudicar de alguma forma? Como é que tu faz isso no teu dia a dia? Assim, a gente falando na prática, a gente vai estar 24 horas bem, talvez não, né? Então, a gente aí precisa estar preparado. O que acontece? Estava falando ali do sentir, né? A oração, por exemplo. A gente só verbalizar uma oração, como o Pai Nosso, e não sentir isso, não está fazendo efeito nenhum. Então, você rezar um terço inteiro... Perdeu uma hora ali. Então, tem até um vídeo, que agora eu não vou lembrar o material, que é entrevistado lá o chefe de uma tribo, numa determinada região, ele diz, o sentimento é a prece. Uhum. Não são as palavras em si que tu vai verbalizar, mas sim o sentimento que tu está colocando. Você pode fazer uma prece amor e sentir isso e vai ter um efeito muito maior do que você falar um texto inteiro cheio de palavras bonitas, né? Que não façam sentido muitas vezes para a pessoa, né? Exatamente. Então, assim, manter a frequência elevada, né? Assistir bons conteúdos. Existem filmes. Ontem eu estava vendo um maravilhoso, Illusion, recomendo. Acho que eu não vi esse filme. Anteontem, o filme Lucy, que fala da expansão de consciência. Maravilhoso. Então, tem muito conteúdo. O Lucy, né? Eu indico muito. Muito bom. Está assistindo, lendo bons livros, assistindo bons filmes, vídeos. A questão da blindagem de manhã, você tem tanto material que coloca nas lives, né, decretos e tudo mais, orações. Então, decretar para você, eu sou, né, eu sou gratidão, eu sou Deus em ação, eu sou próspero. Você está determinando, né, mas não com só a palavra, com o sentimento. Uhum. Então, isso consegue te colocar aí o pensamento positivo, né, sobre as coisas. A gratidão é a palavra-chave de tudo. De tudo. Tem até, eu lembrei aqui agora, estou falando, tem uma passagem, se eu não me engano, faz parte do vídeo Código Isaías. Quem quiser depois procurar no YouTube, é bem legal. O autor Greg Braden, ele conta uma história que ele saiu com um índio, no local onde eles moram, nos Estados Unidos, e esse índio convidou ele para ir junto fazer um ritual para chover, porque a região estava muito seca e tudo mais, eles andaram quilômetros para fazer esse ritual. Chegaram no local indicado, tinha um círculo de pedras, que possivelmente não foi feito por mãos humanas daquela época, né? E aquele índio, ele pegou, tirou seus calçados,
entrou no círculo de pedra e ficou ali silencioso, e daqui a pouco ele saiu do círculo e o Greg Braden assim, vamos, está pronto já. E o Greg Braden assim, tá, mas tu já fez o teu ritual? A gente veio quilômetros, andou quilômetros para fazer o ritual da chuva e tu não fez nada. Ele assim, não, eu fiz sim. Eu tirei o calçado dos meus pés, eu senti a sola dos meus pés, eu senti a energia da terra, eu senti o cheiro da chuva caindo sobre a terra, o cheiro da terra molhada, e eu senti gratidão pela chuva ter caído. E esse foi o pedido, a oração dele, né? Ele pensou, ele sentiu, ele agiu, e ele sentiu gratidão por aquilo ali já ser real. Então, se a gente conseguir ter essa congruência na vida da gente, de pensar, sentir e agir de forma elevada, não tem como se manter numa depressão, como se manter numa síndrome do pânico, por exemplo, numa crise de ansiedade. Então, ali começa nesse estado, começa todas as curas. Nessa fase inicial, muito provavelmente vai necessitar da ajuda de um profissional para dar o devido suporte, né? E essa é a verdadeira oração, né, Felipe? Isso que o índio fez ali, essa é a verdadeira oração. Não é tu ficar fazendo 50 Ave-Marias, enfim. Quem quer fazer, sentindo, não tem problema nenhum, até porque é uma excelente oração com uma frequência elevada também. Mas a verdadeira oração de verdade é aquela que nos conecta com a nossa divindade, com a gratidão que faz parte de nós também como seres de luz, né? E quando a gente decreta, quando a gente governa a nossa ação, quando a gente está conectado com o nosso eu sou, que é nosso aspecto maior, que é o nosso aspecto divino, daí não tem para ninguém, né? Quando tu consegue se conectar com o eu sou e tu comanda que a energia seja guiada durante o dia para o que tu queres que aconteça na tua vida, ou então te colocando a serviço do todo, ou no fluxo, e que o fluxo faça o que for melhor para o todo, que tu esteja a serviço do todo. O caminho simplesmente ele se abre, ele se expande, porque tu está conectado com tudo, com a fonte, na verdade, né? E o Hélio Couto também fala uma coisa, que quando a gente desperta, quando a gente expande a nossa consciência, nós trabalhamos o tempo todo pelo todo. O tempo todo pelo todo. E quando eu ouvi aquilo ali lá atrás, digo, meu Deus, né? E hoje em dia eu me percebo exatamente fazendo isso. Eu não tenho sábado, domingo, feriado, mas não porque é uma escolha consciente, que eu entendo que eu estou a serviço do todo, né? Porque um trabalho que nem esse que a gente está fazendo aqui agora, no sábado à noite, a gente podia estar em casa, vendo Fantástico. Domingo, aliás. Vendo Fantástico, vendo filme, fazendo qualquer coisa. Mas não, a gente escolhe estar aqui tentando levar um trabalho de luz, levar um trabalho de despertar consciencial, né? E isso é estar a serviço do todo. Que muitas vezes as pessoas imaginam que para estar a serviço do todo ou descobrir a sua missão, estar no seu propósito, precisa fazer grandes coisas. Na verdade, não. São pequenas coisas, mas com consistência, né? Com consciência. Falando em missão de alma, propósito de vida, a gente acha que, né, eu preciso mudar uma cidade toda. Não. Na verdade, o seu propósito de vida, ele está ligado, dentro do entrelaçamento quântico, todos estamos interligados no propósito de vida de uma outra pessoa, né? Por exemplo, o seu propósito de vida pode ser uma mãe. Exatamente. Esse é o seu propósito de vida. E educar muito bem aquele filho, né? Que talvez vai propiciar aí uma mudança numa sociedade, numa mudança que vai gerar emprego, oportunidades para as outras pessoas, enfim. Mas pelo fato de ter sido uma mãe, propiciou o desenvolvimento daquele espírito. Exatamente. E aquele serzinho que tem um grande trabalho missionário, né? E aquela mãe é trazer ele para o mundo e educar ele da melhor forma possível, alinhando ele com essa possibilidade do trabalho missionário, né? É bem isso. E as pessoas ficam procurando, né, muita coisa e deixam de viver, né? Deixam de viver o dia a dia procurando o que está. Então, assim, o propósito de vida, eu costumo falar, que é o que preenche a nossa alma, né? O que traz realmente, assim, eu estou fazendo isso com todo o meu amor, com toda a minha presença, e eu me sinto de verdade preenchida fazendo isso. Por exemplo, eu estou preenchida fazendo essa live aqui agora, acredito também,
né? Então, isso é estar alinhado com o propósito, quando realmente a gente está inteiro fazendo algo que a gente sente e acredita que esteja fazendo a diferença na vida das pessoas, que a gente acredita e entenda que possa estar impactando de forma positiva a vida das pessoas, né? Ajudando a diminuir o sofrimento dessas pessoas de alguma forma, porque muitas vezes as pessoas acham que tem que o propósito, a missão seria ir lá e resolver o problema das pessoas. Só que na grande maioria das vezes tu não vai resolver o problema, tu vai ensinar como sair do problema, e a pessoa que vai ter que sair. Tu não vai pescar, né? Tu não vai dar o peixe, tu vai ensinar a pescar. Então, o que a gente está tentando fazer aqui agora, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, escrevam aqui se está fazendo sentido para vocês o que a gente está colocando aqui, né? Porque a gente entra numa linha de raciocínio muitas vezes e acha que está todo mundo compreendendo. Então, realmente o propósito, a missão de alma, a missão de vida é quando realmente a gente está inteiro fazendo o que a gente acredita ser o melhor para o maior número de pessoas possível, né? E às vezes a gente vem prorrogando isso, encarnação atrás de encarnação, vai lá, tem todo a questão da preparação do corpo físico, da oportunidade que um espírito quer para estar aqui, ainda mais nesse momento, Terra, né? E aí a gente faz toda uma programação de cumprir nosso propósito de vida, nos distanciamos, a gente vai levando os avisos, os contratempos, falência, perda financeira, doenças, a gente não ouve isso, segue. Desperdiça uma reencarnação, vai ter que voltar de novo, desperdiça a próxima e assim vai. Né? Você pode voltar quantas vezes quiser, só que cabe a você vai querer ficar prorrogando isso? E eu já me percebi nesse lugar, tá? Eu já me percebi nesse lugar que eu já estava consciente do meu propósito aqui, totalmente alinhada com uma outra realidade, né? Que por muito tempo me serviu, obviamente, mas eu estava alinhada com uma outra realidade. E eu entendia que aquilo ali não fazia mais parte do meu alinhamento, porém, quanto mais eu segurava aquela situação, é como se, eu sempre gosto de citar até o exemplo de uma corda enrolada na mão. Quanto mais eu puxava aquela situação e segurava aquela situação que já não fazia mais sentido, mais a minha mão sangrava, né? Então, assim, realmente, quando você começa a fazer alguma coisa que a sua alma já não se sente inteira, não se sente feliz, não se sente sendo útil, não se sente plena, é porque realmente você está se distanciando do que você veio para fazer aqui. Seja gerar apenas um filho, seja ser um jardineiro, mas fazendo aquele trabalho com todo amor, com todo empenho, com todo carinho, seja o que for, aonde for, e não precisa ser só apenas ligado à espiritualidade, pode ser qualquer tipo de profissão, mas que você esteja inteiro, que você esteja pleno e com a sensação de realmente estar fazendo bem para o maior número de pessoas possível. Né? E isso é estar alinhado com o propósito, com a missão de alma, com a missão de vida. Né? E aí? E como é que está o processo tu continua estudando muito, tu continua pesquisando muito, como é que está esse processo na tua vida? Na verdade, sempre que possível, a gente está na internet navegando, tem muito conteúdo, muitos profissionais, aliás, todos que trabalham na luz são válidos, então tem muita gente boa aí para recomendar, aqui tem uma. e assim, a busca é constante, né? Ela não termina, a gente falando assim, parece que eu cheguei no, né, mais e mais e mais expansão que a gente é possível adquirir. A expansão pode iniciar na questão material, depois passar para a espiritual, depois passar para uma outra questão que não tem nada a ver com isso, a sua necessidade que vai lhe pedir isso, né? Para onde você vai se direcionar. Mas o nosso caminho é se interligar com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. O universo, eu sempre falo, o universo tem a lei da vibração, né, que é uma lei hermética, né, tem até no Caibalion falando a respeito dessa lei. O universo não para de vibrar um único segundo sequer. Isso está sempre em movimento, sempre em movimento. Então, o que acontece? Quando a pessoa se joga na zona de conforto,
quando a pessoa para ou fica estagnada, o universo vai dar um tapinha no bumbum, que às vezes é bem pesado esse tapa, para fazer com que a pessoa continue seu processo. Porque o processo de expansão consciencial, ele é eterno, ele não termina nunca. Quanto mais tu expande, mais tu percebe que tu não sabe nada. Quanto mais tu expande, mais tu percebe que tu não sabe nada. E quanto mais, que mais tem coisas para aprender, e mais tem coisas para aprender. Então, é um processo infinito. E graças a Deus que ele é infinito, né? Porque todo esse conhecimento que a gente está abarcando de forma aqui encarnada e também no plano astral, desdobramento, no plano astral, todo esse conhecimento vai sendo levado para o nosso eu sou, né? Que são os nossos eu superiores, ou o nosso eu sou, conforme cada um tem um entendimento, para que eles também continuem fazendo o seu processo de expansão. Então, é como se fosse uma engrenagem que lá em cima precisa de mim aqui embaixo para dar sequência na coisa. Quanto mais eu me expando, mais o meu eu superior também se expande, e mais os meus outros eu superiores se expandem, mais a minha moda se expande, e assim é infinito. E é lindo, é maravilhoso esse processo. Parece meio louco. Parece que a gente está falando loucura, né? Mas é esse o processo. Então, quando o universo entende que tu estagnou, que tu não procura mais por conhecimento, por luz, por informação, ele vai te dar o recado, né? Vai dar uns tapas na bunda e fazer tu entrar na ação, né? Por mais que as pessoas, muitos imaginam, a gente não está aqui a passeio, né? A encarnação é um presente divino. Volto a dizer, a gente, no plano espiritual, antes de reencarnar, a gente senta e programa tudo que a gente vai fazer. E é uma oportunidade única, que requer todo um planejamento e toda uma necessidade que o plano espera que a gente cumpra o nosso propósito de vida na sua totalidade, né? Porque isso a gente está cumprindo o nosso propósito e está ajudando na evolução do todo do universo. Imagina se eu deixo de cumprir, tudo tem que ser reprogramado de novo. Nós somos células do universo, né? Nós fazemos parte de uma engrenagem maior. Então, para fazer analogia, imagina que o universo seja nosso corpo físico. Se tiver células dentro da gente que não estão de acordo com a saúde do meu corpo, as células que estão ali vão levar o meu corpo a ficar doente. Então, o que eu sou para o universo? Eu sou uma célula. Então, se eu como célula, se eu estiver fazendo a minha parte da engrenagem, aquilo ali vai gerar uma deficiência no universo. Então, o universo precisa que todos estejam dentro da mesma engrenagem, dentro da mesma frequência, né, de elevação, de expansão e de ser luz. Porque, em essência, todos somos luz aqui. Todos, absolutamente todos viemos da mesma fonte, que é pura luz. Puro amor. Puro amor. O tempo todo. O tempo todo. E, na verdade, quando nós nos esquecemos disso, a nossa alma faz com que a gente se lembre de alguma forma disso, né? Então, como eu falei lá no início, para mim, e eu falo sem medo de errar, todo problema, em qualquer área da nossa vida, o que for que seja, é problema de desconexão com a nossa alma, com a nossa essência, com a nossa luz, né? Então, ajustando isso, automaticamente toda a nossa vida ela também é ajustada, né? E me diz uma coisa, Felipe, em todo esse teu processo, tanto durante a apometria, como depois nas suas buscas, né? Como é que foi a questão das catarses, né? Que o pessoal tem tanto medo das catarses. Como é que foi esse processo contigo? Como é que foi esse processo de limpeza para tirar essa antimatéria, essa energia, esses bloqueios que tu trazia no teu campo na época? Justamente, né, Rosi, a catarse é um processo que vem pela nossa, digamos, o nosso ego querendo, não querendo deixar a luz entrar, a cura, a correção da energia. Então, geram os conflitos. O nosso ego querendo controlar e desejando a melhoria das coisas. Só um minutinho, Felipe. O Instagram que está finalizando, a gente vai abrir outra linha. A gente vai abrir outra linha de transmissão aqui no Instagram, tá? A gente vai aguardar vocês entrarem novamente rapidinho,
Não deixem de voltar e a gente já vai dar sequência no que a gente está conversando aqui. A gente vai tocando o assunto e a gente volta depois ali rapidamente, só para deixar claro no Instagram, só segue a tua linha de raciocínio, Ok. tá? Então, as catarses, elas podem se manifestar de diversas ordens, né? Desde uma simples dor de cabeça, enjoos, tonturas, tudo tem um efeito. Na tua consulta, né, quando você retorna, você sempre pergunta, né, houve catarse? E aí tem uma lista de questões, né? Porque, na verdade, é o corpo, né, nós querendo controlar, não deixando expandir. Esse é um dos males aí que a gente falou em relação a não soltar, né? Soltar, liberar, deixa para o universo. Deixa-nos entrar, né? Deixa-nos entrar. Exatamente. Deixa a energia atuar onde ela precisa atuar, né? Mas as catarses são necessárias para a limpeza. Elas acontecem e são necessárias. É purificação, né? E eu sempre comento nos atendimentos que quanto maior as catarses, é claro que essas catarses não são nada agradáveis, né? Mas geralmente é porque o nível de abrangência e de purificação também foi muito grande, né? Então a catarse, na verdade, é um mal necessário, né? Para que volte de novo todo o organismo, né? O corpo mental, o corpo emocional, o próprio corpo físico, entrar de novo em harmonia, né? Voltar a reinar a harmonia, que é o nosso direito divino, na verdade, né? Nós temos o direito divino a ter harmonia. E quando a gente está no processo desarmônico, então a energia, ela entra sempre de forma positiva, tentando trazer a harmonia de volta para o ser, né? Então a catarse é o mal necessário da purificação, né? E como é que está, Felipe, a tua visão de mundo hoje? Quem que era o Felipe lá de 2019, 2018, acho mais ou menos, né? Meados de 2018, que chegou aqui no consultório. E quem é o Felipe hoje? Como é que é a visão do Felipe hoje? Eu posso responder, estou levando para você que está aí do outro lado também. É uma questão assim, se você se identifica com tudo isso aqui, busque, faça esse caminho de busca, porque é um divisor de águas. Não tem assim como medir anos-luz a diferença, né? De viver numa frequência de reclamação, de estagnação, de peso, né? Quero resultados diferentes, mas estou fazendo as mesmas coisas. Como vai acontecer? Né? Clássico. Então, hoje em dia, graças às oportunidades que foram surgindo, a visão, o olhar para tudo tem um propósito e uma ligação, né? Então, eu posso, você pode, você que está aí assistindo, você pode fazer tudo o que desejar. Basta limpar as suas questões, os seus conflitos, elevar a sua frequência, ter gratidão, seguir esse processo que você vai ter sucesso com certeza, mas sem dúvida nenhuma. Exatamente. Confiança e fé, né? A fé realmente raciocinada, porém assim, firme, inabalável, inquebrantável, né? De que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Não vai dar, já deu tudo certo. Tudo está acontecendo da melhor maneira possível para que eu faça a minha reconexão comigo mesmo, né? Para que eu consiga voltar para casa. Por mais que a gente, no momento da dificuldade, da dor, a gente não consiga entender o processo, mas, na verdade, o grande objetivo do sofrimento, eu sempre falo, o sofrimento é uma bênção na vida da gente, por mais difícil que seja a compreensão. Porque é através do sofrimento que vai fazer com que a gente realmente consiga despertar e expandir a nossa consciência, né? Senão a gente ficaria aqui, quantas encarnações será ainda? Que a gente já está muitas aqui, né? Muitas encarnações, então a gente ficaria de eterno aqui. Mas esse nosso planeta Terra, aí entra a questão, muitos pensam que só aqui é habitado, né? Imagina! São bilhões e bilhões de planetas. E aí essa aqui é uma grande escola, onde a gente tem a oportunidade de vivenciar todas as oportunidades, em várias encarnações, vindo de diversas formas para aprender. Então, essa é a maior escola que tem. Exato. E que a gente possa passar de ano, né? Porque eu ouço muito falar também, mas a reencarnação, ela não é para evolução?
E eu costumo dar 2 respostas para essa pergunta: sim e não. Sim, quando tu vem passando de ano, quando tu vem aprendendo nas encarnações, né? Tu vem resolvendo, aprendendo o que tu veio para aprender. E não quando tu começa a reencarnar de forma compulsória, de forma inconsciente de quem tu é, e repetindo sempre os mesmos erros, e muitas vezes se comprometendo a cada encarnação mais e mais, né? Então, a reencarnação era um processo de evolução até então, depois vira uma punição. Então, que a gente realmente possa passar de ano nessa vida aqui, porque realmente, se for mensurar de acordo com o tempo universal, o tempo divino, aqui é uma piscada de olho, né? O tempo que a gente vive aqui de uma encarnação, que é a média de 70 anos, 80 anos, é uma piscada de olho dentro do tempo universal, né? Então, que a gente possa passar de ano nessa encarnação, que a gente possa fazer o que a gente se organizou e se programou para que fosse feito, né? Porque, senão, a bronca vem e vem grande, né? Então, que a gente possa acelerar esses processos. Meu querido, gratidão por ter aceito o meu convite. Para mim, como eu falei, foi uma grande honra, né? E se a gente pôde, de alguma forma, pôde auxiliar alguém, né? Tocou no seu coração, se fez sentido para você, para mim, já foi como se tivesse ganhado o resto do ano, porque realmente todos nós, né, Felipe, tu, eu, a gente já passou pelas nossas situações também que levaram ao despertar, e essas situações realmente elas não foram nada boas, nada fácil, mas hoje a gente entende que foi necessário passar por elas para poder chegar onde a gente chegou. Eu já estava finalizando aqui a live, mas sem perguntas. Vamos lá. Quais etapas ele acredita terem sido cruciais para o processo de expansão de consciência? Quais são as etapas que tu acredita que foram cruciais para o teu processo de expansão? Na verdade, já de início, a gente já teve acesso a conteúdo, né? E aí o conteúdo, a crucial é a vontade, né? A vontade de você vai receber aquela informação, não tem nada a ver comigo. Mas você está no caminho certo. Então, algo vai te despertar e você vai seguir pesquisando, vai seguir estudando. Então, acho assim, crucial é a vontade de sair da zona de conforto. Não está legal isso aqui, mas eu preciso fazer uma mudança. Se eu quero um resultado, eu preciso fazer algo diferente. Então, crucial é a vontade, né? A vontade de ir atrás, buscar. Mas assim, eu posso dizer na prática, é como virar uma chave ou como cair a ficha, como diz outro, Darcio Cavallini também, que é um conteúdo bem interessante. Caiu a ficha. E aí... E quando cai a ficha, ninguém ligou segura. A ligação lá direto. Direto. E não tem como, assim, não tem... realmente, se você está no processo de despertar, isso vai vir para você, vai acontecer. Como vibrar junto a quem vive na escassez, no medo, assistindo tragédias, sendo intolerável a qualquer assunto desses? Queres responder ou eu respondo? Eu posso complementar depois. Então tá. Como vibrar junto? Na verdade, tu não deve vibrar junto. Tu tens que ter a tua própria vibração. É óbvio que se eu estou casada, né? Eu falo casada porque eu sou mulher, mas se tu está casado com uma pessoa que é negativa, que vive uma frequência baixa de reclamação, que só escolhe assuntos noticiários que sangram até pela televisão, é óbvio que esse ser que convive com você vai interferir na sua frequência. Não tem como não interferir, porque é uma troca energética o tempo todo, né? Vai muito além de tu estar no meio de situações, tu tá realmente convivendo, dormindo com aquela pessoa, então não tem como essa pessoa não interferir no teu campo. Mas eu costumo também falar que o trabalho de despertar espiritual, a expansão de consciência, é um trabalho interno, pessoal e intransferível, né? Que a gente até comentou aqui que é um trabalho solitário, e ele é um trabalho solitário. Então, tu começa o teu processo independente de qualquer pessoa que more contigo, que esteja contigo. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa que é a grande verdade. Porque quando a gente consegue levar a nossa frequência, primeiro tem que haver um processo de limpeza. Como o Felipe colocou tão bem aqui, tem que haver um processo de limpeza nosso interno. A partir do momento que eu me limpo, a minha frequência já começa a subir automaticamente, né?
A partir do momento que eu me torno consciente, né, de estar presente no aqui e agora, e eu escolho o que pensar, o que sentir e como agir, a minha frequência já dá outro salto quântico. Como a pessoa que vibra, que sente negativo, interfere no meu campo, automaticamente eu também passo a interferir no campo dela. Então, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se existe amor nessa situação toda, que pode ser um filho nessa situação, pode ser um outro parente, não necessariamente o marido, a esposa, se existe amor, que o amor tem que ser a tônica de qualquer relação, em qual nível for, e o amor cura tudo, o amor é a única frequência com o poder de curar tudo. Então, você entende que talvez você tenha que ficar mais um tempo nessa relação para poder auxiliar e junto com a sua influência energética, você traz essa pessoa para cima também. E muitas vezes você vai entender que chega, né? É tempo de encerrar um ciclo e de começar uma nova vida alinhada com pessoas e situações que tenham mais a ver com você. Então, é uma escolha que apenas a pessoa pode fazer, né? Ninguém tem o poder de interferir no livre-arbítrio de qualquer pessoa, mas assim, primeiro começa seu processo interno, e depois se a pessoa vai vir junto, ou se você vai escolher uma nova realidade para você, é um segundo momento. Queres complementar? Na verdade, eu complementaria de uma forma um pouquinho diferente, mesma linha que tu falou, que é a questão do você vai complementar, você vai demonstrar pelo exemplo, né? Exatamente. Assim, eu mudei a frequência, eu aumentei, antes eu entrava numa discussão, ou eu reclamava, agora o que aconteceu com essa pessoa? Tá sendo grata aos problemas, às coisas, então pelo exemplo, talvez vai impulsionar essa pessoa que vibra numa frequência mais baixa a também buscar um caminho. Exatamente, o teu campo acaba influenciando a outra pessoa. E um grande erro que eu percebo aqui no consultório, nos atendimentos, muitas vezes quando a pessoa vem para tratar questões de relacionamento, principalmente amoroso, a pessoa vem com a ideia de querer mudar o parceiro. Ah, porque meu marido faz aquela extensão de adjetivos, né? E a gente não tem o poder de mudar ninguém, essa é a grande verdade. Desde que a gente só muda quando a pessoa quer mudar. Então, o processo de mudança do outro, né, que é meu companheiro, enfim, que é o parente que está aí convivendo comigo, o processo dele vai acontecer através do meu exemplo, muito bem colocado, porque esse meu exemplo, o que está entrando ali é a frequência, é a vibração que começa a criar possibilidades e haver ressonância, e daí a pessoa começa a querer fazer a mudança também. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, assim, não tenha a ilusão de que você pode mudar ninguém. Faça você primeiro o seu caminho de limpeza e de despertar espiritual, e com certeza o restante vem junto. E se não vier junto, talvez seja o momento de encerrar um ciclo, né? Porque ninguém também nasceu aqui para ficar sofrendo, né? E tem gente que é turrona, não muda, não quer mudar e tem raiva de quem muda, né? Então, deixa essa pessoa seguir o caminho dela. Simples assim. Em caso de doença, Felipe, como agir? A gente já comentou algo aqui, né? Na verdade, a gente comentou no início o que é a doença, de uma forma bem clara de observar, né? Hoje, a gente tendo a expansão de consciência, a gente consegue ver com uma outra ótica. A doença é um bloqueio, tem algum bloqueio energético que está te fazendo, opa, eu não estou no caminho certo, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso repensar. Então, pode vir uma simples dor de cabeça, um processo, né, ou algo mais grave, mas você está se direcionando para um caminho que não é o correto. Então, através da doença, vem esses avisos, né? Uhum. Então, parar para refletir o que eu estou fazendo da minha vida, o que está acontecendo, buscar auxílio para tentar entender isso. Até porque hoje a ciência já comprova que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos interferem na estrutura do átomo, né? Até no curso de Ho'oponopono, quem fez com a gente esse curso, ali eu trouxe vários experimentos, né? Inclusive de Masaru Emoto, que através de frequências, de algumas frequências, é possível mudar a molécula de uma água. O nosso corpo é composto por mais de 70% de água, né?
E hoje em dia, através da epigenética, também é comprovado que é possível, mesmo que tu tenha informação genética de doença, isso é que possivelmente tu vai desenvolver aquela doença, porque teu pai, teu avô, enfim, tem aquela doença no campo. Hoje, a ciência já comprova que é possível sobrepor essa informação genética, através da escolha do que a gente pensa, sente e de como a gente age. Então, muitas vezes, se uma doença que se apresenta para nós, se ela for de origem kármica, vamos começar por aí. Se ela for de origem kármica, qual é a situação de origem kármica doença? É expurgo, é limpeza. De repente, eu usei do meu livre-arbítrio em outra encarnação e fui totalmente desregrada, bebi muito, demais, botei a saúde do meu fígado fora. E esse fígado do meu corpo astral ficou doente. Nessa encarnação, eu posso trazer uma doença de fígado, porque numa encarnação passada, através do meu livre-arbítrio, eu usei de mau uso, fiz mau uso disso. Então, a doença kármica ela pode aparecer dessa forma, para limpeza, para expurgo daquela informação. Porém, se nessa encarnação eu estou com essa informação no meu campo, nessa encarnação, e eu entendo que eu tenho que pensar, sentir e agir de forma correta, que eu tenho como alimentar o meu corpo através de frequências musicais, por exemplo, que eu tenho como alimentar o meu corpo através da minha conexão com a divindade, que esse é o principal alimento, é o alimento da alma. O que o meu corpo vai entender? Opa, vamos regenerar mais rápido esse fígado astral dessa pessoa, porque ela não tem mais necessidade de passar pela doença, porque ela já aprendeu. Então, os processos, eles se aceleram muito nessa questão. Eu já atendi uma pessoa com câncer, num estado de câncer muito acelerado, e a pessoa não entendeu que ela tinha que mudar a frequência dela, sair da frequência da doença, sair da frequência que gera doença. Então, quando tu consegue fazer essa mudança de chave e entender que tu é responsável por tudo que acontece na tua vida, que se não foi nessa vida, foi na vida anterior, mas que tu também é responsável pela cura, né? A partir do momento que tu começa a escolher as informações que tu queres vibrar e tu queres se alimentar, a cura acontece, gente. Não tem como não acontecer. E aquela doença, ela está na tua vida para um aprendizado. Se tu aprendeu com ela, ela vai embora. Ela não tem mais razão de ser. Agora, se tu não aprendeu, infelizmente, ela vai passar por todos os processos degenerativos que cabem a ela. E quem sabe você vai aprender na próxima encarnação. Ficou claro? Nomes dos filmes. Eu acho que tu citasse 2 filmes aqui que tu assistiu, né? Um foi o Illusion. De ilusão. Isso, que é o que você faz na vida das pessoas que interferem, né? O que você vai, a maneira como você se comporta interfere na vida do outro. Até eu não consegui achar, eu assisti o filme no YouTube, ele está particionado em 11 capítulos, mas é uma sequência do outro, assim. Mas, maravilhoso, vou procurar assistir. É empolgante, assim. Outro filme que a gente pode indicar é Lucy, né? Lucy, maravilhoso. A Expansão de Consciência. Agentes do Destino. Maravilhoso. Transcendência, que é com Johnny Depp, também é dentro da mesma linha do Lucy, é muito, muito bom. Então, tem muitos filmes, até vou colocar na bio do meu Instagram os filmes que eu já assisti, né, que me auxiliaram também no meu processo de despertar e que trazem muita informação para a gente. Eu vou disponibilizar esses filmes e vou disponibilizar também livros para poder auxiliar quem esteja na busca. Um vídeo interessante agora me vem é Thriving. Muito bom. Que fala da energia Taurus, né? Energia do universo e mais outras questões também. Sim. É pura expansão de consciência. Sim. E o quanto a gente é alienado, né? Quanto a gente ainda está preso numa matrix e que tem que sair. A gente não sai da matrix, que ela só muda os níveis, né? Mas a gente pode sair da matrix estar na matrix, mas não viver na matrix. Exatamente. E pode viver de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Isso, a expansão de consciência proporciona isso pra gente, né? E quando faz a limpeza e não sente a catarse? Aí depende, gente. Pode ser que depende da limpeza, tá? Que existem várias técnicas com vários níveis de limpeza. Então, a gente não dá para responder assim sem avaliar de forma mais profunda, tá? Porque, assim, chega num ponto da limpeza que a gente já não sente mais catarse. Isso faz parte do processo.
mas é muito difícil você começar um trabalho de limpeza espiritual e não ter catarse, é muito difícil. Então, talvez ou não esteja sendo bem feito, ou realmente não atingiu. Não é que não esteja sendo bem feito, não me entendam mal, mas talvez não atingiu o objetivo, né? Talvez não atingiu aquela crença, aquele bloqueio que é o ponto, o calcanhar de Aquiles que atrapalha a vida da pessoa, tá? Mas para responder essa pergunta de forma mais assertiva, realmente teria que ser conversado qual é o tipo de limpeza que está sendo feito, quem é que está fazendo, porque às vezes se a própria pessoa, talvez ela não entrou numa até baixar as ondas cerebrais, talvez eu tenha um entendimento de como a limpeza tem que ser feita, talvez não atingiu o objetivo ainda, tá? Então essa pergunta fica meio difícil a gente responder na integridade. É isso. Tem mais alguma pergunta? Não? Felipe, as considerações finais, com a mensagem final que tu gostaria de deixar para as pessoas que participarem da live conosco, o que tu gostaria de falar para eles? Na verdade, te agradecer a oportunidade, né? Foi através, há 1 ano e meio atrás, eu tive acesso a essa informação, e agora poder estar aqui compartilhando também. Espero que, de alguma forma, quem esteja do outro lado tenha se identificado. Não desista. Se você se sente com a necessidade, sente esse vazio, né? Vá em busca das pesquisas e seja sempre grato. Faça esse teste de parar de reclamar, do hábito da reclamação, e introduza a gratidão na sua vida. Isso vai chegar num momento, vai passar. A mesma questão das crenças, né? Você tem as crenças limitantes, você usa o exemplo lá do cancelado e substituir por pensamentos positivos. Isso vai se tornar uma forma tão automática que não vão mais vir pensamentos menos nobres, né? Mais esses pensamentos que te atrapalham. Então, de uma forma automática, isso vai começar a fluir na sua vida. A mesma questão em relação à reclamação. Tenha o hábito da gratidão, que é a conexão com o todo. Isso acontece aqui, no nosso coração e não na mente. Acho que é isso que a gente pode deixar. Bem claro, né? Bem registrado, né? Então, para vocês, por isso eu quis trazer esse serzinho de luz para cá, porque realmente ele é um exemplo, né, de superação, né? Apareceu a dificuldade, mas ele foi lá e tirou de letra, ele conseguiu realmente transformar. E hoje em dia tem uma pessoa muito mais próspera em todos os sentidos, muito mais abundante em todos os sentidos, que não é apenas financeiro, né? Na verdade, isso é importante deixar bem claro. Ter muito dinheiro não quer dizer que seja próspero. Não. Tem tantos casos de pessoas com uma enorme quantidade de dinheiro patrimonial se sente sozinho, comete suicídio, tem profundas depressões, né? A prosperidade está ligada a você ganhar, né? Adquirir, ir prosperando, como no sentido literal da palavra mesmo. Você vai sendo grato e vai tendo mais, o universo vai te proporcionando mais em todas as áreas. Isso é prosperidade. Exatamente, é um estado de ser, na verdade, né? Eu costumo dizer que a prosperidade é um estado de ser. Então, quando nós estamos gratos, é porque a gente reconhece a divindade agindo em nós. E a gente tem uma frase, acho que é de Shakespeare, se eu não me engano. Vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Eu não lembro sinceramente. Ele diz que a gente pode escolher ver tudo como um milagre, ou não. Eu hoje escolho ver tudo como um milagre. Mas o milagre é que a gente vai lá e faz a coisa acontecer. E aqui é uma questão de alinhamento, de novo, é uma questão de escolher, pensar, sentir e agir de forma alinhada com a luz. Meus queridos, eu espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo desse vídeo, dessa live. Quem gostou dessa live, curta, né? Compartilhe também para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Como eu falei, tem muitas pessoas que às vezes estão na sua jornada, no seu caminho, nas suas dificuldades e não sabem nem por onde começar. Então, nós distribuindo, compartilhando esses conhecimentos, faz com que a gente se posicione como trabalhador da luz, como uma pessoa que está guiando, de alguma forma, um outro irmão também chegar na luz. Se inscrevam no canal aqui do YouTube, bem como sigam também aqui no Instagram, no Facebook.
Para mim, como eu falei já desde o início, é uma grande honra poder estar aqui falando com vocês. Eu me sinto honrada e muito grata por poder estar aqui, exercendo a minha missão de alma. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, que vocês possam se sentir abençoados, iluminados, e que a fonte, de fato, possa abençoá-los com luz, né? Luz é informação, luz é amor, luz é plenitude, luz é gratidão. Que todos possam se sentir abençoados. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, Felipe, por ter aceito o convite, por estar aqui, por ter auxiliado nessa noite. E um grande beijo no coração de cada um de vocês. E eu vejo vocês na semana que vem na próxima live. Até mais. Então é isso, né, Felipe? Continuar a caminhada agora, seguir sempre para frente, para cima, para o alto, né? E só vai daí, né? As coisas acontecem, né? Uma chuva lá fora grande, tá lá falando. Tá limpando, limpeza, com certeza. Vamos só encerrar aqui a transmissão do YouTube também, né?